Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis. Glória a Deus. Nosso Pai está na casa. Toda honra, toda glória a Ele. Ele que nos dirige, Ele que nos conduz. Que a misericórdia dEle recaia sobre as nossas vidas. Que a graça dEle invada esse ambiente. Que a palavra dEle inunda esses corações. Que a palavra dEle cura esses corações. E que a palavra dEle forge vocês. Gente, hoje eu queria falar um pouco. Espera aí, rapidinho, gente. Estava na posição errada. Queria falar um pouco com vocês sobre ser forjado. Por que eu quero falar sobre ser forjado? No Palavra Falada, que é todo sábado, né, com jovens aqui, eu estou reunida com eles. E a gente acabou de terminar Gênesis. E forjado, foi isso que Deus nos revelou com Gênesis. Nós fomos forjados durante 7 sábados aqui. Não é um curso, também não é escola bíblica, é palavra falada. Nós lemos a Bíblia em alta voz. Nós proclamamos o Evangelho e quando nós temos tempo, nós tiramos algumas dúvidas. Mas o que nós estamos presenciando do que Deus está fazendo no Palavra Falada é que Ele está se revelando. Deus, Ele está se mostrando, Ele está se revelando. Conforme a gente vai lendo, tem dia que a ideia era terminar em 4 sábados. A gente chegou a 7. Por quê? Porque Deus foi revelando tanto que a gente não conseguia prosseguir. Então assim, Deus nos forjou. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu quero falar sobre Abraão, né? Deus forjou a fé de Abraão. E vamos lá, galera. Que vocês possam mergulhar nesse drama. Porque a história de Abraão é um drama. Não sei se vocês sabem o que é drama, mas se vocês não sabem, drama sabe quando seu coração pulsa? Está assistindo algo? O coração começa a pulsar e tem um pouco de tristeza, com alegria, para deixar bem simples. Com alegria, aí às vezes tem uma morte para deixar o contexto mais emocionante, tem um sofrimento. Geralmente drama é isso. E a história de Abraão, a gente consegue mergulhar nesse drama. Abraão, ele tem altos e baixos. Se você ler a história dele do 12 até o 23, você começa a observar esses altos e baixos de Abraão. E a gente vai mergulhar nesses altos e baixos de Abraão. Então vamos ler o chamado de Abraão. Essa história aqui é bem conhecida. Vocês já conhecem, mas Deus tem algo novo. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Até aqui, gente. Vamos orar? Grandioso Deus, eterno Pai, poderoso, santo é o teu nome, Senhor. Obrigado porque o Senhor está na casa. Obrigado, Pai amado, porque já escutamos a sua voz. E ela é doce e suave, ao mesmo tempo, ela é justa, Pai amado. E eu te peço que com justiça o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai amado. Que a tua palavra, ó Pai amado, seja plantada dos corações de cada um que esteja aqui escutando, ó Pai amado. Que a tua palavra, ó Pai amado, venha ser frutífera, Pai amado, na vida dos seus.
Em nome de Jesus eu te peço, Espírito Santo, nos convença da verdade. Em nome de Jesus, amém. Alguém aqui sabe o que é forja? Só uma pessoa? Duas? Tem mais gente. Vocês sabem o que é forja? 3, 4. Sabe? Vocês sabem porque vocês sabem. Forja é como se fosse um forno. Um forno. Imagine um forno. Pode ser o da cozinha de vocês. Mas geralmente a forja são tijolos. Tem um tijolo específico por conta que o ferro ou o vidro ou o aço é submetido a altas temperaturas. Então tem um tijolo específico, porque nas temperaturas para forjar um ferro, o nosso forno da nossa residência não suportaria. Então tem que ser um forno que suporta. E isso é forja. E o que é forjado? Geralmente ferro, vidro, metal, mas metal não é muito resistente, mas também é forjado ali. Mas o mais comum é ferro. E quando ele é forjado, o que acontece com ele? Ele é colocado em alta temperatura e ali é muito quente. Então ele fica maleável quando ele é esquentado. Então ele fica mole, é fácil de trabalhar. Porque ele começa a perder algumas propriedades, o ferro. Então ele fica mole e o ferreiro começa a trabalhar nele. Só que não é um processo fácil. Ele fica mole, aí o ferreiro começa a trabalhar, aí o ferreiro volta na forja de novo, tira, pega o martelo, bate muito nele, depois volta para a forja de novo, tira, e ele vai moldando com a lâmina, volta para a forja, tira da forja, bate com o martelo, vem com a lâmina, corta, tira, volta para a forja. É isso que acontece. Então o ferreiro, ele tem um trabalho desgastante. Não é qualquer um que consegue forjar. Eu não conseguiria forjar nesse sentido. Porque o ferreiro tem que ter força, tem que ter resistência. Ele tem que entender qual a temperatura daquele material. Tem que ter um estudo. E quem é ferreiro, geralmente é milenar. Passa de pai para filho. É difícil você encontrar curso para ser um forjador. Então eu quero falar sobre isso, essa arte de forjar. E aqui na história de Abraão, nós podemos ver como que Deus forjou Abraão. Como que foi esse processo? Como eu disse para vocês, ele passou por altos e baixos. Então vamos lá mergulhar um pouco aqui na história de Abraão. A história de Abraão aconteceu 2000 anos antes de Cristo. A história de Abraão é um ponto aqui da Bíblia, a partir do 12 que a gente consegue numerar. Antes disso, não tem relatos. A ciência não consegue bater o martelo. Mas na história de Abraão, já tem provas que isso aconteceu 2000 anos antes. Então a gente tem uma data aqui. E quem era Abraão? Se você abrir, não precisa abrir, gente, mas se a mídia quiser colocar, em Josué 24:2, fala do pai de Abraão. O pai de Abraão, ele era idólatra. Ou seja, a família de Abraão estava em um meio idólatra. Abraão estava num contexto de idolatria naquela época. Isso você consegue encontrar. Terá era o pai de Abraão. E ele estava nesse contexto. Então, quando Deus apareceu para Abraão, esse era o contexto de Abraão. Ele estava em um meio idólatra. Pessoas que não criam em Deus. Pessoas que não invocavam o nome de Deus e talvez nem conheciam Deus. Quem era esse Deus? Ele estava envolvido em outro ambiente, em outro contexto. Nesse contexto, a gente pode observar que Abraão não tinha mérito nenhum quando Deus escolheu ele. O mérito foi de quem? De Deus, gente. Quem foi que escolheu Abraão? Foi Deus. Então o mérito é de Deus. Abraão não tinha... Como que eu posso usar a palavra aqui para ficar bonito para vocês? Abraão não tinha nada que pudesse recomendá-lo a Deus. O mérito foi totalmente de Deus. Ele foi escolhido pela graça do Criador. Aqui nós já vemos o atributo da graça. Muito se fala que a graça é só no Novo Testamento. Gente,
o atributo da graça em Deus já existia. Deus não mudou, Deus é o mesmo Deus. A graça já existia nesse tempo aqui. Então quando você, é o tempo da lei, a gente consegue observar aqui na história de Abraão, o quanto Deus usou a graça com Abraão. Então esse é um ponto. Abraão foi chamado pela graça, o mérito foi totalmente de Deus. E algo importante aqui para vocês marcarem aí, olha a palavra que Deus usou. Então disse a Abraão. Onde que Deus usou essa palavra disse primeiro? Quando Deus invocou a criação. O mesmo Deus que invocou a criação, também invocou aqui Abraão, chamando o teu povo. É o mesmo Deus ali do Gênesis 1, é o mesmo Deus agora, do 12. E eu escrevi algo bem bonito aqui, gente, não vou perder. Quer ver? A mesma palavra que chamou o universo à existência, agora chama Abraão para que traga uma nação à existência. Não podia deixar passar isso daqui, né? Porque me custou minha cabeça. Então, pensa nesse Deus, como esse Deus é maravilhoso. O mesmo Deus que chamou à existência o universo. Que haja luz. Então disse Deus que haja luz. Então disse Deus que haja terra. Então disse Deus que os mares se dividam. Foi o mesmo Deus que disse a Abraão: faça a existência essa nação. Abraão é o pai da fé, porque ele foi o primeiro. E isso não quer dizer que ele tinha uma fé, sabe aqui? Porque nós vamos ver no decorrer dessa história como que era a fé de Abraão entre altos e baixos. E qual foi essa promessa? Qual que era a promessa? Vamos lá, aqui ó, no 2, não precisa acompanhar, gente. Eu prometo para vocês que eu vou ser fiel à Bíblia. Senão, o Senhor me amaldiçoa. Porque é isso que a palavra diz, aquele que foge da palavra dele. Farei de você uma grande nação. A promessa era essa, farei de você uma grande nação. Pensa vocês, Abraão não conhecia Deus. A família de Abraão não conhecia Deus. Então era tudo novo. E Deus falou com ele: eu farei de você uma grande nação. Como que você vai fazer isso, Deus? Se no 11, se vocês lerem aí o 11, 31, Sara já era estéril ali. Abraão já tinha certeza que a mulher dele era estéril. Como que Deus ia fazer uma grande nação com uma mulher estéril? Aquilo ali foi fé. Ali você já vê a fé de Abraão. Segundo, e o abençoarei. Deus repete, abençoarei 5 vezes. Vocês podem contar aí, ó, no 2. No 2 até o 3, tem 5 vezes onde Deus fala que vai abençoar Abraão. Isso quer dizer o quê? Tenha certeza, Abraão, você vai ser abençoado. Ele repetiu 5 vezes para isso testificar no coração de Abraão que ele ia ser abençoado. O terceiro ponto aqui da promessa: eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. O que isso quer dizer? Todo aquele que for contra você, Abraão, eu vou estar contra também. Todo aquele que for contra a minha promessa, eu também vou estar contra. Em Gálatas 1:9, o apóstolo Paulo diz assim, ó: aquele que crê num outro evangelho ou vive outro evangelho deve ser considerado amaldiçoado. É isso aqui que Deus está falando: eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Aqueles que não creem nesse evangelho, eu estarei amaldiçoando. Aqueles que não creem, não fazem parte da mesa, não fazem parte dos planos de Deus, não fazem parte da promessa de Deus. É isso, essa é a promessa de Deus. É isso que Deus está falando para Abraão. E por último, por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Aqui você vê o Cristo. Aqui você vê a revelação do Cristo. Deus fala para Abraão: por meio de você, todas as famílias serão abençoadas. Não é só Israel, não é só Canaã. Deus está falando: quando meu filho vir por meio de Isaac, por meio de você, todas as famílias serão abençoadas. A minha família será abençoada, a família de vocês será abençoada. Todas as famílias serão. É isso que Deus está falando. A promessa era essa. A promessa era uma bênção para todos, não era exclusivo para Israel. Deus iria usar Abraão, Isaac e Jacó para construir uma nação que abriria o caminho para o Messias. Gente, isso é fantástico. É isso que a palavra de Deus nos revela. O palavra falada é isso, é Deus se revelando a nós. Quando você lê a Bíblia em alta voz,
Deus se revela a você. Faça isso na sua casa, que você vai parar 1000 vezes para os segredos do Pai. É isso que Deus faz. Então, essa era a promessa. É por isso que Abraão é considerado o pai da fé, porque ele foi de olhos fechados. E como você leu ali, Deus não falou onde que era a terra. Deus só falou para ele: eu te mostrarei. Abraão estava de olhos fechados. Abraão foi em rumo ao escuro. Abraão não sabia que terra era essa. Abraão só obedeceu. Abraão só tinha essa promessa, só tinha as palavras de Deus e obedeceu. E ele foi. Até aí, beleza, gente? Beleza, vocês vão falar que tá beleza. Então vamos lá. Aí com essa promessa partiu com o Senhor. Com essa promessa Abraão partiu, como o Senhor tinha pedido. Abraão, ele tinha 75 anos. Marca essa idade. Abraão tinha 75 anos quando o Senhor revelou a promessa para ele. Abraão saiu de lá, de Terá, com Ló, seu sobrinho, com seus bens, com seus servos e com Sara. E o primeiro destino de Abraão foi Canaã, Siquém. Vocês podem continuar a leitura que vai estar aí, gente. E quem estava lá em Siquém, em Canaã? Quem habitava aquele lugar? Os cananeus. Quem eram os cananeus? Se você abrir Gênesis 10, vai estar lá, o clã dos cananeus. Quem fazia parte desse clã era o povo amaldiçoado de Canaã, o quarto filho de Cã. Então Deus deixou isso aqui escrito aqui, que aquela terra era habitada por esse povo amaldiçoado. Essa terra é habitada por um povo que tem idolatria com outros deuses. Essa terra estava habitada por pessoas que não eram contra a vontade de Deus. E Abraão foi para esse lugar. E quando chegou nesse lugar, o que Abraão fez? Ele levantou um altar. Marca isso, gente. Quando Abraão chegou ali em Canaã, ele levantou um altar. Por quê? Porque ali o Senhor se revelou a ele de novo e disse... O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Ali Deus revelou a terra que era. Ali Deus falou: essa terra de Canaã eu darei à sua descendência. E com isso Abraão fez um altar, invocou o nome de Deus e ele partiu dali para Betel. Quando ele chegou em Betel, o que ele fez? Mais uma vez, ele levantou um altar e ele exaltou o nome de Deus. O que Abraão estava fazendo de leste a oeste? Ele estava reivindicando a terra de Deus. Ele estava levantando altares em lugares que tinha altares para outros deuses. Abraão, ele estava reivindicando: essa terra é do Senhor, esse lugar é do Senhor. Onde Abraão andava, Abraão reivindicava a terra. Quando você está sendo forjado, é isso que acontece. Da mesma forma que Deus chamou Abraão para reivindicar Canaã, Deus está chamando a sua igreja. Eu quero que vocês reivindiquem as nações. Eu quero que vocês estendam altares, plantem altares por onde vocês pisarem. Porque altar significa o que, igreja? É lugar de sacrifício. Altar é lugar de sacrifício e lugar que invoca o nome de Deus. Isso é altar. E Abraão estava reivindicando aquela terra. Abraão estava reivindicando a terra de Canaã, porque ela tinha dono e era do nosso Deus. Amém? Terceiro, gente, a gente ainda está aqui no processo de Abraão. Vocês só vão entender muito bem no final, mas eu acho que eu estou sendo um pouco clara. Beleza, aí ele reivindicou. Aqui, quando vocês abrirem no 12, Abraão no Egito. Aí aqui tem a primeira vacilada na fé de Abraão. Lembra que eu disse que Abraão, ele tem seus altos e baixos? E Abraão se mostrou um homem de fé. Só que mesmo sendo o pai da fé, ele teve uma vacilada. Então Abraão foi para o Egito. Por que Abraão foi para o Egito? Porque a palavra de Deus diz que aqui, Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Só que houve fome, estava tendo fome naquela terra. Então quando a fome bateu, Abraão perdeu a visão. Quantas vezes, quando a dificuldade bate, nós perdemos nossa visão?
nós esquecemos de tudo que Deus nos prometeu. E não precisa ser só fome, pode ser coisa até mais simples. Então aqui, quando Abraão foi para o Egito, a palavra de Deus não diz que Abraão orou para ir para o Egito, porque a palavra de Deus diz que o Senhor se revelou a ele, falando que aquela terra era a promessa. Só que a fome bateu e ele foi para o Egito. E se vocês continuarem lendo, em nenhum momento diz que ele orou para Deus, em nenhum momento diz que foi pedido de Deus para ele ir para o Egito. E o Egito trouxe para Abraão só ruína. Foi isso que o Egito trouxe. Porque, primeiro, Abraão não orou ao Senhor. Segundo, essa parte eu já falei. Segundo, Abraão mente. Porque ele mente quando ele chega lá e fala para sua mulher o quê? Você é muito bonita, Sara. Vão me matar por sua causa. Diz que é minha irmã. Abraão, ele era um homem de fé, mas ele era um péssimo marido. O lugar do marido é de proteger a mulher. E o que Abraão fez ali? Quem estava protegendo Abraão? Era Sara. Abraão foi considerado o pai da fé. Mas até o pai da fé se mostra aqui um péssimo marido. O Egito foi um lugar de ruína para Abraão. Ele mentiu. Aí o que aconteceu com Sara? A coitada da Sara foi para o harém do faraó. E da forma que o texto diz, Sara foi sim mulher ali de faraó. E Abraão, ele foi beneficiado. Faraó deu presentes para Abraão. Faraó deu servas, servos, deu camelos, deu jumentas, deu bois. Olha só como ele foi beneficiado com essa mentira. Olha só como Abraão foi beneficiado, deixando a mulher ali. E ele era o homem da fé. Mas a palavra de Deus, ela é tão linda, porque ela não esconde o pecado dos seus filhos. Ela revela. E aí, o que teve que acontecer? Deus teve que intervir, amaldiçoando o faraó. E aí faraó chama Abraão e fala: o que você fez comigo, cara? Que loucura. Você entregou a sua mulher para mim. Você falou que era sua irmã. Você trouxe desgraça aqui para o Egito. Abraão foi escorraçado do Egito. Ele foi expulso do Egito. Se vocês continuarem lendo, é isso que acontece. Ele foi expulso, ele foi humilhado. Ele foi envergonhado. Quantas vezes nós não somos que nem Abraão aqui? A fome bate, você já muda a rota. Você nem ora. Você nem sabe se essa é a vontade de Deus. E você já se precipita. E aí você vai para o Egito viver sua humilhação. E Deus não tinha te chamado para o Egito. Deus tinha te chamado para Canaã. Só que você foi para o Egito. Mas Deus não te abandonou ali. Deus intervém. Mas Abraão levou com ele alguns conflitos por conta desses benefícios que a gente vai ver ao longo da história. Então vamos lá. E o que eu quero deixar aqui com isso que Abraão teve no Egito, é que fique para vocês, é que é assim. Tem um comentário do Hernandes Dias Lopes sobre esse capítulo que é riquíssimo. Há esperança para aquele que cai, há perdão para aquele que pede, e há restauração para aquele que se arrepende. É isso que aconteceu. Ele foi expulso, mas ele, quando vocês lerem o 13, ele está escrito bem assim, ó, pois Abraão saiu do Egito, e foi para Neguebe. Onde que era Neguebe? Onde não era para ele ter saído. Neguebe era o lugar onde ele deixou Deus para trás. E foi matar a sua fome nos prazeres. Foi isso que aconteceu. E aí aqui está falando, ó, ele voltou para Neguebe com a sua mulher e com tudo que possuía. E Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Por que ele tinha enriquecido tanto? Com os benefícios de Faraó. E aí aqui está um ponto importante da palavra. Ele voltou. Deus te chama para voltar. Mesmo com seus pecados, mesmo com seus erros, nós temos um Deus que Ele é capaz de nos perdoar e refazer a rota. Ele volta para o lugar onde eu te chamei.
e continua o caminho, porque ele ainda existe, o caminho ainda existe, a promessa ainda existe. Independente do seu erro, eu sou um Deus para cumprir os meus propósitos. O propósito de Deus não foi apagado pelo erro de Abraão, porque o nosso Deus não mente. E ele vai cumprir o seu propósito. Amém? E aqui, vamos falar de um ponto importante. Aqui Abraão deu uma levantada. Abraão deu uma caída na fé, só que ele deu uma levantada. Eu quero falar do Abraão apaziguador. Essa parte aqui mexeu muito comigo, porque eu tenho mania, gente. A palavra de Deus diz que quando a gente confessa, Ele nos cura. E eu não tenho problema nenhum em mostrar minhas fraquezas, até porque o mais importante já viu que é Deus. Então, não é vergonha para mim. Eu não gosto de perder uma briga. Mas Deus tem me forjado para isso, que eu falo muito ao meu esposo. Deus procura os apaziguadores. Deus procura os apaziguadores. E de um tempo para cá, falo isso para meus irmãos, para os meus amigos, eu sempre falo, Deus procura, mas por dentro, eu fico, ai Senhor, como eu gosto de ter razão. Como eu gosto de ter a última palavra. Como eu gosto de olhar por dentro e dar uma risadinha e falar, eu venci essa batalha. E nós somos assim, não é verdade? Mas aqui, gente, que vocês sejam apaixonados pela palavra. Porque olha que lindo isso daqui que Abraão fez. Abraão, ele tinha razão. Abraão era o tio de Ló. Só que o que aconteceu aqui, a palavra de Deus diz que estava tendo confusão entre os pastores de Abraão e Ló. A palavra de Deus não diz que Abraão e Ló brigaram. A palavra de Deus diz que estava tendo confusão entre os pastores deles. É isso que a palavra de Deus diz. E Abraão deu um passo para trás, chamou Ló e falou, Ló, você é minha família. Para não ter briga entre nós, escolhe uma terra e vai. Abraão se colocou no lugar de apaziguador. Abraão tinha razão. Abraão era o mais velho, era o tio. Abraão saiu de Terá por conta da promessa de Deus. E o que ele fez? Ele se humilhou, ele colocou um passo atrás e ele falou, Ló, escolhe você a terra. Eu não quero briga, você é minha família. Quantas vezes nós vemos famílias brigando por conta de dinheiro ou poder? E Abraão nos mostra aqui, com muita clareza, falando, ei, uma pessoa que quer ser forjada por Deus, perde algumas guerras. Uma pessoa que quer ser forjada por Deus, em prol da paz, ela perde algumas guerras. Ela se submete. Aqui a palavra de Deus não diz que você tem que abaixar a cabeça para tudo. A gente está falando aqui de dinheiro, ambição. A gente está falando de terras, é isso que a gente está falando. A gente não está falando que Abraão reivindicou Deus, não. A gente está falando que Abraão olhou para aquilo e falou, não vale a pena eu brigar com um parente meu por conta de terra, por conta de dinheiro, não vale a pena. Deixa ele escolher. Deixa. Deus te trouxe aqui exatamente para isso. Para de ficar arrumando picuinha por besteira, gente. Começa a comprar as brigas certas. Ai, não falo com parente meu. Por causa de quê? Será que você está sendo forjado por Deus? Tem gente que só quer ter razão. Tem gente que nunca se colocou em um lugar de perder uma discussão. Sabe por quê? Porque o ego fala mais forte. Porque quando você perde uma discussão, dói. Porque você se sente fraco. Quem já discutiu na rua e chegou em casa e ficou, nossa, devia ter falado aquilo. Nossa, já passou por isso? Várias vezes. Porque nós não queremos perder. Ainda mais na família. Que moral nós vamos ter? Se eu não perco discussão na rua, por que eu vou perder uma discussão dentro de casa? Abraão está nos ensinando aqui que para ter paz na família, você perde sim algumas guerras. Não vale a pena.
não vale a pena ser ambicioso. Não vale a pena, mesmo se você tem direito. E com quem que a gente aprendeu isso? Claramente com Jesus Cristo naquela cruz. Nós aprendemos que Jesus era o advogado dos advogados. Nós aprendemos que Jesus, ele tinha a resposta para todas as coisas. Nós aprendemos que o que ele falasse era ordem ali. Mas quando ele foi chamado para a crucificação, ele se manteve calado. Ele perdeu. Ele se manteve em silêncio. E ele morreu por mim e por você. Então quem somos nós para falar, não, eu não vou perder essa briga? Se o nosso Deus perdeu por nós, por amor. É isso que Abraão está nos ensinando. Deus procura os apaziguadores. Chegou a hora de você começar a perder algumas guerras na sua família. Não vale a pena algumas brigas, gente. Tenha paz com todos. Isso a palavra de Deus não está falando que você tem que ficar. Até porque, gente, a palavra de Deus é clara. Abraão não brigou com Ló. Ele se precaviu de uma briga. Ele deu um passo atrás para não brigar. Mas muitas vezes a gente quer brigar e a gente briga. Aí para pedir perdão é muito mais vergonhoso. Mas é uma escolha nossa. Então, esse é um segundo passo onde nós vemos Abraão decolando. E aí, o que fez Ló? Eles estavam numa planície. Ló olhou, eu não quero me atentar à história de Ló, mas eu vou passar por essa parte. Ló olhou e ele viu um vale maravilhoso. E ele viu ali oportunidades. Ló não orou a Deus. Ló tinha um exemplo do tio. O tio invocava, o tio construía altares. Mesmo ele já tinha um exemplo do tio no Egito, que deu tudo errado. E mesmo assim ele ouviu o coração dele, ambicioso. E ele foi para onde? Sodoma e Gomorra. Depois vocês sabem da história. E o que Deus fez com... E aí foi. Ló foi para lá, para aquela terra onde ele ia ser muito abençoado. E olha como é lindo o nosso Deus. Quando você tem um coração apaziguador, olha o que Deus faz. A promessa de Deus a Abraão. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, olhe para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Deus estava falando, não se preocupe, Abraão. A sua atitude aqui de apaziguador, a sua atitude aqui de se colocar abaixo de Ló, eu vou te dar toda essa terra. Isso é lindo. A palavra de Deus, sabe? Deus, Ele é perfeito. Então vamos prosseguir aqui. O quinto ponto, a gente já está no quinto. Eu não fui numerando, gente. Mas agora eu vou numerar. Mas vocês estão entendendo. Vamos lá. Eu vou falar o 15 agora. Tem o 14, que é sobre Ló. Mas eu não quero entrar no mérito de Ló. Ló viveu uma desgrameira e vocês já sabem disso. Tem muitas coisas que Deus nos revela aqui com Ló, mas não vem hoje ao ponto. Vamos falar aqui da aliança, né? Do 15. No 15, olha só o que Deus fala. Não tenha medo, Abraão. Abraão estava com medo. Porque se Deus falou isso, é 15, 1. Depois, aí tá aqui, ó. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão, numa visão: não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Olha aí, Abraão estava com medo. Pensa, Abraão. Já tinha passado o tempo, estou ficando velho, nada acontece, minha mulher é estéril, cadê? O Senhor me prometeu, eu não tenho nem descendência. E Abraão fala isso para Deus: sabe quem vai herdar tudo? Vai ser meu servo. E aí Deus aparece e fala para Abraão. Cadê? 4. Então o Senhor Deus deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora, ele mostrou o que? O céu, gente, as estrelas. E falou assim, ó: pode contá-las? E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso foi creditado como justiça. Abraão se tornou justo porque ele creu. Isso foi creditado no caráter de Abraão, que ele era justo, porque ele creu. Isso é a palavra de Deus falando.
Nesse momento da história aqui, mesmo com medo, porque Deus estava vendo, porque nós cremos em um Deus que tudo vê. Deus falou para Abraão: para de ter medo, eu sou seu escudo. Está vendo os céus estrelados? Essa é a minha promessa para você. E aí com isso, olha aí que Deus, naquela época tinha um ritual. Deus precisava fazer ritual, gente? Não. Mas Deus estava se fazendo conhecido. Deus estava se fazendo conhecido. E aí, se vocês lerem lá o 15, 18, para testificar essa aliança, para bater o martelo para Abraão: olha, acredita, eu vou fazer uma aliança com você. Respondeu, no 9, 15, 9. Respondeu-lhe o Senhor: traga-me novilho, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os no meio e colocou cada metade uma em frente da outra. Tem mais continuidade aqui, mas eu não quero me atentar a isso. Isso era um ritual daquela época, de uma aliança. E nesse ritual tinha que fazer tudo isso, e as duas partes se passavam ao meio. Abraão, ele só fez parte de construir o cenário. A história diz que Deus colocou ele em um sono profundo, mas quando começou o ritual, ele acordou e ele viu a tocha ardente que representava Deus passando no meio. E essa promessa de Deus fala exatamente para Abraão assim: olha, meu filho, a minha promessa não depende de você. A minha promessa depende somente de mim. Eu sou Deus para cumprir essa promessa, independente se você não cumprir a sua parte. Eu vou cumprir. Eu sou o Deus que cumpre promessa. E aí quando Abraão viu aquilo, Abraão creu ainda mais, porque Deus estava falando: sabe esses animais que estão aqui cortados ao meio, se eu não cumprir, que eu seja esses animais. Isso era aquela aliança daquela época. Era para acontecer com aquelas pessoas que passavam ali no meio, aquilo que estava com aqueles animais. O que aconteceu com aqueles animais era para acontecer com as pessoas que estavam passando ao meio. E Deus estava falando: Abraão, é isso que vai me acontecer se eu não cumprir. Então isso é lindo do Senhor se colocando no lugar sem precisão. Deus não precisava disso, mas Ele estava se fazendo conhecido. E aí eu quero passar, tem o 16, gente, 16 que é a parte de Ismael, porque quero falar só um pouquinho dessa parte. Ainda tenho tempo, mas eu quero falar um pouquinho. Aqui nessa parte aqui, mesmo com tudo isso, Deus fez uma aliança com Abraão. Aí o que aconteceu? Sara e Abraão decidem ajudar quem? Deus. Lembra das heranças lá do Egito? Olha a palavra de Deus dizendo aqui no 16. Ora, Sara, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como ela tinha uma serva egípcia. Ela tinha uma serva egípcia. E tudo indica que essa serva veio dos benefícios que Faraó deu. Olha aí os malefícios, que é uma escolha errada, quando você para de enxergar a visão de Deus. E essa serva egípcia gerou quem? Essa serva era Agar, e ela gerou Ismael. Olha aqui Abraão e Sara dando uma mãozinha para Deus. A promessa não era Ismael, a promessa não era essa, só que estava demorando tanto. E eu escrevi algo aqui legal. Quer ver? A serva disse, provavelmente Agar. Eu escrevi algo legal, mas não é para essa parte. É a pressa. Isso quer dizer o quê? Que do mesmo jeito que Abraão deu uma mãozinha para Deus, porque ele não conseguia esperar o tempo, eu acabei de também ter ansiedade. Olha Deus falando com a gente aqui, gente. Deus é um Deus que revela. Aquieta esse coração e para de ter ansiedade, pelo amor de Deus. Deu a mãozinha. Aí veio toda a história de Ismael, toda aquela confusão com Agar. Beleza. Era só esse o ponto que eu queria falar com vocês. Deus não precisa de mãozinha. Se Deus te prometeu, deixa com Ele que Ele vai cumprir. Para de ajudar a Deus, porque Ele não precisa da sua ajuda. Até porque sua ajuda, gente, não serve para nada. Você só atrapalha Deus. Todas as vezes que a gente tenta ajudar, a gente atrapalha Deus. Aí aqui, vamos para o 17. O 17 é ótimo. Eu já estou quase
indo para o final, mas não é o final ainda. Não se preocupa, louvor. Quase. O 17 fala aqui da aliança. Aí eu queria ler algo aqui importante com vocês. 17:15. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante... Não, gente, desculpa. Esqueci de uma parte importante, porque eu sou ansiosa e Deus está me repreendendo aqui nesse momento. Olha, aqui no 15, olha isso, não posso perder essa parte aqui, porque Deus, Ele é magnífico. Cadê? Então o Senhor disse, seu herdeiro... Aí está no 15, gente, mas eu vou falar, aqui ó. 15:7, disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus, para dar-lhe terra como herança. Olha aqui Deus falando para Abraão. Deus está fazendo o quê? Deus está fazendo Abraão lembrar, porque Abraão esquecia da promessa. Olha tantas vezes que Deus teve que repetir a promessa para Abraão. Aqui eu numerei, Deus repetiu 6 vezes a promessa para Abraão. Deus chamou vocês hoje aqui para te fazer lembrar: ei, foi eu que te tirei de lá, foi eu que te chamei para cá. Eu sou o seu Deus, eu sou o Deus que não mente, eu sou o Deus que não falha, eu sou o Deus que não esquece de você. Eu não esqueci de você. Deus está te fazendo lembrar das promessas dEle. Deus é tão magnífico que mesmo assim, com toda a graça, em todo o tempo Ele faz Abraão lembrar das promessas. Ele fala: Abraão, se eu te prometi, eu sou fiel para cumprir. Agora eu vou para o próximo ponto, porque essa parte eu não podia deixar esquecer. Aqui no 17:13, disse também Deus a Abraão: de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e riu. O que Abraão fez? Riu. Abraão também era difícil, gente. Olha tudo que Deus fez. E Abraão riu. Por que ele riu? Praticamente ele falou para Deus: que loucura, Deus. De novo essa história. Eu estou cansado. Poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Ele está perguntando. Poderá Sara dar à luz com 90 anos? Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Gente, Deus tinha acabado de falar para Abraão que Sara ia gerar. Deus acabou de falar. Olha que a palavra está nos revelando. E ele falou: permite que Ismael não fazia parte da promessa. E você não se identifica com isso? Deus acabou de falar algo para você. E você mais uma vez: Senhor, daquele jeitinho que eu dei, será que não dá para usar ele? Deus falou: abençoado. Se é a gente, eu não ia ter paciência não. Falei: você ia fazer isso com Abraão? Mas Deus, como Deus é gracioso. Deus não engoliu seco, porque Deus não tem esse comportamento, gente. Com misericórdia e graça, Ele falou: filho teimoso, porque Abraão era teimoso. E ele respondeu, Deus respondeu: na verdade, meu amor, Abraão, não foi isso as palavras, né? Mas eu estou usando aqui. Sara, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe chamará Isaque. Olha Deus revelando o nome. E deu data, daqui 1 ano. Deus revelou aqui para Abraão. E aí beleza, vamos para o próximo. Quem riu? Abraão. Aí no 18, olha quem ri agora. 18:10, então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade, bem avançadas, e Sara já tinha passado de idade de ter filhos, por isso ela riu. Olha o comportamento se repetindo de novo. Que família difícil, gente. O marido ri, a mulher dá risada. É difícil forjar gente assim. Mas Deus não desiste. Deus olhou para Sara e falou: para de rir, mulher. Aí ela: eu não estou rindo, Senhor. Ainda mente. É que nem vocês, que nem eu. Deus revela as coisas: para de fazer isso. Aí você: eu leio a Bíblia todos os dias. Aí Deus olhando assim: mentiroso.
faz 3 semanas que não sabe o que é uma Bíblia. Mas eu oro constantemente. Deus olha e fala, nem no domingo, na hora da oração, você ora. Você nem sabe o que falar, porque você não tem intimidade. É isso aqui que Sara fez, mentiu para Deus. Não, Senhor, eu não estou rindo. E o sorrisinho aqui na pontinha da boca. Mas mesmo com os risos de Abraão e de Sara, no 21, que isso aqui é maravilhoso, 21:6, a promessa aconteceu, gente. E Sara disse, Deus me encheu de riso, e todos que souberam disso riram comigo. Agora não era riso de desconfiança, não era riso de medo, não era riso desacreditando da promessa, era riso porque a promessa se cumpriu. Era riso porque o Deus que prometeu lá com 75 anos, fez acontecer quando ele tinha 100 anos. 25 anos se passou. Esse riso era riso de contentamento. Deus te trouxe aqui essa noite para falar, chegou a hora de você parar de rir, esnobando a minha promessa. Chegou a hora de você parar de rir, achando que eu não vou cumprir. Chegou a hora para que você comece a rir de alegria, porque eu sou o Deus que te prometeu e eu sou fiel para cumprir. As promessas de Deus não dependem de você. As promessas de Deus dependem dele. Você não é o protagonista das promessas de Deus. Saia desse pedestal, gente. A promessa de Deus, ela depende somente de Deus. Ela não depende de você. E se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Chegou a hora de você parar de dar risada de desconfiança e começar a encher seu riso, porque Ele está cumprindo as suas promessas. Amém? E o ponto principal que eu quero encerrar dessa história toda, onde Deus estava forjando, que teve muitos pontos mais baixos do que altos, que vocês podem ter visto aqui, que Abraão era o pai da fé, mas Abraão duvidou muito de Deus. Abraão duvidou muito, ele estava sendo forjado. Lembra que eu falei sobre forjamento? E agora no 22, esse é o ponto. É o ponto mais lindo dessa história. O que acontece no 22? Abraão estava feliz com a promessa. A promessa era quem? Isaac. Tinha se cumprido. Ele estava confortável com aquela promessa. Mas Deus não tinha terminado a forja ainda. Faltava o último ajuste. Faltava a última brasa de fogo. E ali Abraão estava confortável e Deus falou exatamente assim para Abraão. Abraão, sabe o seu filho que você tanto ama? O seu único filho. Deus até nem mencionou Ismael, porque Ismael não fazia parte da promessa. Ismael foi abençoado porque Abraão pediu. Deus concedeu a bênção, até porque quem foi para o Egito foi Abraão. Deus concedeu a bênção para Ismael, mas ali Deus falou, sabe seu único filho? Deus estava falando assim, o filho da promessa, o filho que vai ser o início de tudo que eu te prometi, porque você não vai viver para ver. Sabe ele? Então eu quero esse filho, eu quero esse filho. E Deus estava indo contra a Deus. Por quê? Porque em Deuteronômio você pode ver que Deus era contra as pessoas que faziam sacrifícios com o humano. Deus não ia contra essa palavra, não é verdade? Mas isso a gente sabe quando? Quando a gente lê a Bíblia. E aqui nesse momento, quando Deus pede isso, parecia que ele estava indo contra. E o que Abraão faz quando Deus pede? Eu imagino que Abraão engoliu seco. Mas a palavra de Deus não diz que Abraão retrucou Deus. Passou uma noite, no outro dia Abraão pegou o servo, pegou o menino e foi. Abraão ali, quando Deus pediu o menino, Abraão testificou a fé dele. Foi o último ponto da forja. Deus ali estava mostrando para Abraão, Abraão, eu quero te colocar no lugar certo, e o lugar certo depende de mim. Eu sou o Deus que cumpre. Para de se agarrar só nessa promessa.
o seu Deus não é essa promessa, o seu Deus sou eu, confie em mim. E Abraão olhou para Deus e ele andou 3 dias. Se você continuar lendo, 3 dias. Abraão não agiu por emoção. Muitas vezes nós agimos por emoção. Abraão, ele tinha certeza que ele ia entregar o menino. Ele ia obedecer. Abraão não agiu por emoção. Ele andou 3 dias até chegar no ponto. Ele andou 3 dias e quando ele chegou naquele ponto, eu imagino ele andando. Ele andando e ele aqui, ó, matutando. Isaac é o filho da promessa. Isaac é o filho da promessa. Não é possível que Deus vai tirar o filho da promessa. Não é possível que Deus vai ir contra tudo que Ele prometeu. Mas eu vou confiar nesse Deus, porque a minha esperança está em Deus. A minha esperança não está no trabalho, a minha esperança não está nos filhos, a minha esperança não está no meu marido. A minha esperança está em Deus. Porque o Deus que prometeu no 12, Ele é o mesmo Deus do 22. O Deus que prometeu é o mesmo. E Ele andando ali, eu imagino Ele andando e Ele, El Shaddai, Ele invocando o Deus Todo-Poderoso. Eu imagino Ele invocando Deus. E quando ele chega no 3º dia, Ele olha para os servos e Ele profetiza. Aguardem aí, porque nós voltaremos. Olha Abraão profetizando aí. Abraão, ele jogou na conta de Deus. Abraão olhou para os seus servos e falou: espera aí, porque aí o menino vai subir. Vamos oferecer o holocausto, mas nós voltaremos. Abraão não estava mentindo ali. Eu já ouvi algumas pessoas falando que ali Abraão estava enganando seus servos. Não. Abraão estava olhando para Deus e falando: eu creio no El Shaddai. Eu creio no Deus Todo-Poderoso. O Deus que é fiel para cumprir. O Deus que me prometeu Isaac, não vai ser agora que Ele vai tirar. Mas eu vou cumprir e vou obedecer o que Ele me pediu. E você pode verificar isso em Hebreus. Que isso era o que Abraão pensava. Em Hebreus 11, olha aqui no Novo Testamento falando, 11:17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuramente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Abraão estava aqui em Hebreus, Abraão estava falando: eu sei que alguma coisa vai acontecer. Eu vou obedecer Deus. E se for possível, Deus ressuscita meu filho. Mas a promessa não vai morrer aqui nas minhas mãos. Esse era o ponto da forja. Deus se alegrou com Abraão. Deus se alegrou e falou: é isso que eu quero dos meus filhos. É isso que eu espero de vocês. É isso. Eu quero que vocês tenham certeza. E vocês confiem em mim. E quando ele estava subindo com o menino falou: pai, cadê o cordeiro? E ele jogou na conta de Deus mais uma vez. Deus proverá. Mais uma vez ele profetizou. Deus vai mandar o cordeiro. Ele não mentiu para o menino. E o que tinha no arbusto? O cordeiro. Deus proveu. E aquele lugar foi conhecido como Deus proverá. Deus está te falando exatamente isso. Começa a me obedecer, filho. Começa a me obedecer independente das circunstâncias. Porque eu sou o Deus que prove todas as coisas. Mesmo que pareça loucura. Porque isso que aconteceu aqui era uma loucura. Deus está te colocando numa forja. Para você ir contra qualquer circunstância. Para você mergulhar na escuridão. E mostrar para o Senhor: Senhor, pode parecer loucura, mas eu vou continuar confiando em você. Porque o Deus que me prometeu é fiel para cumprir. Se coloca de pé, igreja. Deus está te chamando exatamente
para invocar o El Shaddai.